Porque você não deve ter medo de ser esquecida. Tem um momento específico. Você provavelmente sabe exatamente qual é. Não é o término em si. Não é a última discussão. Não é a última mensagem. Não é o último abraço que você ainda guarda no corpo, como se ele fosse se dissolver se você respirar fundo demais. É o momento depois. Quando você abre o perfil dele, não porque quer voltar, não porque ainda acredita em algo, mas porque precisa confirmar uma coisa. Precisava ver se ele estava bem. Não ele, você. Precisava ver se a vida dele continuou como se você nunca tivesse existido. E quando viu que sim, que ele sorriu, que ele postou, que a vida dele seguiu com a mesma textura de antes, algo mais fundo do que a saudade se moveu dentro de você. Não foi ciúme, foi uma pergunta. Uma pergunta que você nunca disse em voz alta porque parecia pequena demais, ou grande demais, para caber numa conversa. Eu importei? Não para ele especificamente, para qualquer coisa, para o mundo, para a memória do universo. Alguma vez, em algum lugar, a sua existência deixou uma marca que não pode ser simplesmente apagada quando alguém decide seguir em frente? Esse é o medo que ninguém fala sobre no fim dos relacionamentos. Todo mundo fala sobre saudade. Todo mundo fala sobre solidão. Todo mundo fala sobre como é difícil dormir sozinha depois de tanto tempo dividindo o mesmo calor. Mas ninguém fala sobre isso. Sobre o terror silencioso de ser esquecível. E eu quero falar sobre isso hoje. Não para te consolar com frases bonitas que você vai esquecer amanhã, mas para nomear algo que está te custando muito mais do que você percebe e que tem uma raiz muito mais profunda do que o relacionamento que terminou. Neste vídeo, vamos percorrer 6 camadas de verdade sobre esse medo. A primeira é o que você sente, mas ainda não conseguiu nomear. A segunda é de onde isso realmente vem, e a resposta vai te surpreender porque não começa com ele. A terceira é o custo invisível de carregar esse medo pela vida. A quarta é a função emocional por trás dessa necessidade de ser lembrada, e por que ela um dia foi a coisa mais inteligente que você podia fazer. A quinta é o ponto em que tudo vira. O ponto em que você para de buscar ser inesquecível e começa a ser inteira. E a sexta, a que mais me importa te entregar hoje, é a diferença entre existir para ser lembrada e existir porque você é real. Absolutamente, irrevogavelmente real. Quando você chegar no final desse vídeo, algo vai ter mudado. Não o que você sabe, o que você sente sobre si mesma. E se você quer aprofundar esse processo além do que cabe aqui, o e-book Autoestima Inquebrável está na descrição. Ele foi feito para quem já entendeu o mapa e quer habitar o território. Começa por lá quando terminar aqui. Agora, vamos começar. Pilar 1. O que você está realmente sentindo? Não é saudade. É a pergunta que a saudade esconde. Você já ficou obcecada com uma pergunta que não conseguia formular direito? Não é será que ele me ama ainda? Não é será que ele vai voltar? Essas perguntas têm uma resposta possível. A pergunta que realmente te incomoda não tem uma resposta que outra pessoa possa te dar. A pergunta é: eu sou o tipo de pessoa que deixa marca? E ela aparece de formas disfarçadas. Aparece quando você checa o perfil dele sem saber bem por quê. Aparece quando você publica uma foto às 11 da noite e fica com o celular na mão esperando. Não likes, não comentários. Esperando ele ver. Aparece quando você se pega construindo versões hipotéticas de conversas que ele poderia estar tendo sobre você com alguém novo. Você não está obcecada com ele. Você está obcecada com a pergunta que ele representa. Porque enquanto ele lembrar de você, mesmo que com raiva, mesmo que com indiferença, você existe dentro de alguém. E enquanto você existe dentro de alguém, você é real. Essa é a lógica por baixo. Não é lógica racional. É lógica emocional. E ela governa mais das suas decisões do que você imagina. Quando você mandou aquela mensagem que não deveria ter mandado, não foi fraqueza. Foi a necessidade de continuar existindo dentro de alguém que estava no processo de te apagar. Quando você ficou mais tempo do que o saudável num relacionamento que já tinha acabado, não foi burrice.
Foi o terror de que quando ele fosse embora de verdade, ele levaria a prova de que você importou. Isso não é patologia. É a humanidade carregando uma ferida muito específica. E a ferida tem um nome, Pilar 2, de onde isso realmente vem. Não foi ele quem te ensinou a ter medo de sumir. Foi antes. Eu preciso que você volte comigo por um momento. Não para o término. Não para ele. Para muito antes. Tinha alguma versão de você, pequena, muito pequena, que aprendeu uma coisa sobre o mundo. Talvez não em palavras. Talvez não de forma consciente. Mas aprendeu. Aprendeu que a sua presença não era automaticamente suficiente. Que você precisava fazer algo para ser notada. Ser mais bonita. Ser mais inteligente. Ser mais engraçada. Ser mais fácil. Ser mais difícil. Ser mais qualquer coisa. Porque existir de forma simples, sem esforço, sem performance, não parecia garantir que você seria vista. Talvez tenha sido um pai que só te elogiava quando você tirava nota alta. Talvez tenha sido uma mãe que amava intensamente, mas de um jeito imprevisível, que às vezes estava completamente presente, e às vezes parecia que você poderia sumir que ela não perceberia logo. Talvez tenha sido um irmão mais velho, que recebia mais atenção do que você, e você passou anos tentando descobrir o que era diferente nele. Não importa o formato específico, o aprendizado foi o mesmo. Ser vista depende de performance. E não ser vista é o mesmo que não existir. Esse programa foi instalado em você muito antes de qualquer relacionamento amoroso. Os relacionamentos só ativaram o que já estava lá. Ele não criou o medo de ser esquecida. Ele confirmou o que você já suspeitava desde criança. E aqui está a verdade que ninguém te diz. Esse padrão não é um defeito de caráter. É a solução mais inteligente que uma criança poderia criar para o problema de precisar de amor, num ambiente onde o amor era condicional. Você não desenvolveu o medo de ser esquecida porque é insegura demais. Você o desenvolveu porque era inteligente o suficiente para perceber que precisava trabalhar para ser lembrada. A questão é que você cresceu. O problema original foi embora, mas o programa ficou rodando, e agora ele aparece em lugares onde não faz mais sentido, mas onde parece absolutamente urgente. Pilar 3. O custo que você ainda está pagando. Tudo o que você fez para ser lembrada. E o que isso te custou. Existe um preço que você paga quando o medo de ser esquecida governa as suas escolhas. E o preço não aparece de uma vez. Aparece em parcelas pequenas, diárias, quase invisíveis. Aparece quando você não diz o que pensa numa conversa, porque tem medo de que a verdade te torne menos agradável, menos desejável, menos fácil de guardar. Você engole a palavra que mais importa e oferece a palavra que mais agrada. Aparece quando você se torna versões diferentes de si mesma, dependendo de com quem está. Não por maldade, por instinto de sobrevivência emocional. Você aprende a espelhar o que cada pessoa precisa, porque a pessoa que é espelho nunca é descartada. A pessoa que é espelho é necessária. Aparece quando você faz mais. Dá mais. Cuida mais. Não porque sobra, mas porque o silêncio de não fazer parece o mesmo que o silêncio de não existir. Aparece quando você permanece. Quando deveria ir embora e não vai. Não porque ainda acredita no relacionamento, mas porque ir embora é confirmar que você pode ser deixada para trás, e ficar é pelo menos uma forma de controlar a narrativa de quem abandona quem. E aparece, e esse é o custo mais alto de todos, quando você para de se perguntar o que quer e começa a se perguntar apenas o que vai fazer com que você seja lembrada. O medo de ser esquecida não te roubou só relacionamentos, te roubou decisões, te roubou opiniões, te roubou a possibilidade de ser ordinária em paz, de existir num dia sem conquista, sem produção, sem impacto, sem que ninguém te veja, e ainda assim saber que você está completamente inteira. Esse é o custo real, e ele não para enquanto o programa continuar rodando. Escreva nos comentários agora. Eu existi para ser lembrada quando deveria ter existido para mim. Se essa frase tocou em algo, eu quero ver você aqui. Pilar 4.
O que esse medo protege? Você não tem medo de ser esquecida. Você tem medo do que o esquecimento prova. Antes de continuar, preciso honrar algo. O medo de ser esquecida não é irracional. Não é frescura. Não é ego frágil. É proteção. Esse medo protege você de uma crença que você nunca disse em voz alta, mas que mora no centro de tudo. A crença de que, sem testemunha, você pode não ser real. Pense nisso por um segundo. Se ninguém lembrar de você, se você sair da vida de alguém sem deixar rastro, se um relacionamento terminar e depois de algum tempo for como se nunca tivesse acontecido, o que isso prova? Para a lógica racional, não prova nada. Coisas terminam. A vida segue. A memória é seletiva. Isso é humano. Mas para a criança que aprendeu que ser vista é a mesma coisa que existir, isso prova tudo. Prova que ela estava certa, que você precisava fazer barulho para ser real, que existir de forma simples não é suficiente. E essa é a crença mais cara que você carrega. Não a de que ele não te amou o suficiente. A de que você não é suficientemente real sem que alguém confirme. Então o medo de ser esquecida existe para evitar que essa crença seja testada. Enquanto você estiver sendo lembrada, enquanto ele ainda pensar em você, enquanto pessoas ainda falarem de você, enquanto você ainda ocupar espaço na memória de alguém, a crença nunca precisa ser provada ou refutada. Mas o preço de evitar esse teste é que você nunca descobre a resposta verdadeira. E a resposta verdadeira é: a sua existência não precisa de testemunha para ser real. Você existiu antes dele. Você existe agora. Você vai existir quando a memória dele de você tiver se dissolvido completamente. E isso não vai te tornar menos inteira do que você é agora. Mas você nunca vai acreditar nisso de verdade enquanto continuar precisando de confirmação externa para sentir. A transição não é de ser lembrada para ser esquecida com paz. A transição é de precisar de um espelho para ser o próprio centro de gravidade. E essa transição não acontece por força de vontade. Acontece por compreensão. Pilar 5. O ponto em que tudo vira. Você não precisa ser inesquecível. Você precisa ser inteira. Tem um momento específico em que a virada acontece. E não é um momento de força. É um momento de cansaço. É o momento em que você percebe, não intelectualmente no corpo mesmo, o quanto você gastou sendo alguém que merece ser lembrada em vez de simplesmente ser você. E que todo esse gasto não te deu o que você buscava. Não porque as pessoas são ingratas, mas porque nenhuma memória de outra pessoa pode preencher o espaço que deveria ser preenchido pela sua própria certeza de que você é real. Você pode ser a pessoa mais inesquecível da vida de 10 pessoas, e ainda assim acordar com a sensação de que precisa provar algo, porque o problema nunca foi ser lembrada. O problema foi que você aprendeu a usar a memória dos outros como substituto para a certeza interna de que você existe e importa. A virada acontece quando você para de perguntar: o que posso fazer para ser inesquecível? E começa a perguntar: o que eu mesma não consigo esquecer sobre mim? Não no sentido narcísico, no sentido de o que é verdadeiro em você, independente de quem está olhando. Você tem convicções que não mudam quando ninguém está prestando atenção? Você tem gostos que existem quando ninguém vai te elogiar por eles? Você tem limites que permanecem quando mantê-los vai te tornar menos agradável de guardar? Esse é o eu real. Não o eu que performa para ser lembrado. O eu que existe porque não tem como não existir. E quando você começa a construir a sua vida a partir desse eu, não do eu que quer ser visto, mas do eu que simplesmente é, algo estranho acontece. Você para de precisar ser inesquecível. Não porque desistiu, mas porque a pergunta perdeu o sentido. Você não precisa que ele lembre de você. Você se lembra de você. E isso pela primeira vez parece suficiente. Se inscrever nesse canal não é seguir um conteúdo sobre relacionamentos. É declarar que você escolheu a profundidade quando o mundo inteiro te oferece a superfície. É dizer que você não vai mais se contentar com respostas que não chegam onde a dor realmente vive. Aperta o sino, porque as próximas conversas vão ser sobre exatamente isso. Pilar 6. Existir sem precisar de testemunha. Você existiu, você existe,
Isso não precisa de ninguém para ser verdade. Existe uma diferença entre duas formas de existir no mundo, e essa diferença é tudo. A primeira é existir para ser guardada. Você vive, você ama, você faz, e no centro de tudo está a pergunta silenciosa: isso vai ficar em alguém? Isso vai sobreviver ao tempo que tenho dentro dessa pessoa? Vou ser lembrada quando eu sair? A segunda é existir porque você é real. Você vive, você ama, você faz. E o centro não é uma pergunta, é uma certeza. Não de que vai ser lembrada, de que o que você sente, o que você pensa, o que você escolhe. Isso aconteceu, isso é real, isso existiu. E a memória de ninguém tem poder de desfazer isso. Uma pessoa que termina com você não apaga o amor que você sentiu. Uma pessoa que te esquece não retroativamente torna a sua existência menos verdadeira. O tempo que você passou amando de verdade, com tudo que você tinha, da forma mais intensa que sabia, esse tempo foi real enquanto acontecia. E ele continua sendo real agora, independente de onde ele esteja, independente do que ele lembra, independente de quanto espaço você ocupa na vida dele hoje. Você existiu para você, não para ser guardada por ele. E aqui está o que ninguém te disse. Você não precisa ser inesquecível para ter importado. Você não precisa ser lembrada para ter sido real. Você não precisa ocupar espaço na memória de ninguém para provar que a sua vida tem peso e valor e significado. O medo de ser esquecida não é o problema. É o sintoma de algo que pode ser curado. Não com mais visibilidade, não com mais intensidade, não com mais esforço para deixar marca, mas com a descoberta gradual, às vezes dolorosa, sempre libertadora, de que você é suficientemente real sem precisar que ninguém confirme. Isso não é autoajuda, é uma mudança de paradigma. A diferença entre uma vida vivida para ser lembrada e uma vida vivida para ser habitada. E o espaço dos membros desse canal existe para quem já entendeu que essa transformação não acontece num vídeo. Acontece na comunidade onde ela é vivida, onde as conversas que o algoritmo não comporta podem acontecer. Se você quer esse nível de profundidade, a porta está na descrição. O e-book Autoestima Inquebrável também está lá, não como produto, como protocolo de continuidade. O que você ouviu hoje é o mapa. O e-book é o território, as ferramentas específicas na sequência certa, para você não apenas entender o que muda, mas viver a mudança no cotidiano, nas escolhas pequenas, nos momentos em que o programa antigo tenta ligar de volta. Você não precisa mais ter medo de ser esquecida. Não porque vai ser lembrada para sempre, mas porque você finalmente vai se lembrar de você. Você já está sendo.